Muito bem. Vamos continuar. Eu vou oportunizar também a plateia, o auditório, participar. Ana Amélia Fadu faz uma pergunta aqui para o Dr. Rafael. É possível contratar por parceria estratégica startups? Vou dizer que a resposta final para qualquer tipo de questão relacionada à parceria, ela se encontra primeiro de tudo, qual que é o objeto social da empresa, para que ela existe, qual o motivo dela estar no mercado, né? E a segunda, acredito que seja, veja, mesmo em empresas públicas praticando regime de direito privado, a motivação é a ciência de qualquer boa decisão, inclusive nos termos da Lei 6404, artigo 158 e 159. Né? Qualquer decisão, e foi colocado bem pela SESC, ela tem que ser informada, refletida, desinteressada, e de que maneira que essa contratação ela vai estar associada ao objeto social, mas motivar, gente, é um exercício de comparação. Entre as diversas soluções para se resolver o problema, o porquê aquela solução é a que mais bem atende o interesse público, nesse caso, qual que é o interesse público materializado na criação de uma empresa estatal, sociedade de economia mista? É o objeto social, que reflete a lei específica que a criou ou autorizou. Então, dentre as diversas soluções para se resolver um problema, o porquê aquela específica de fazer a parceria, não obstante, é o 28.2, é a que melhor atende. E não existiria outra capaz de cobrir daquela forma todos os princípios aplicáveis ao interesse público. E tem mais uma questão. Essas soluções, veja, elas têm que estar relacionadas à governança de cada empresa. E aí, ministro, eu acho que é a necessária relação entre o capítulo 1 da governança corporativa e as práticas e as liberdades conferidas às empresas estatais. Quando se coloca lá de um comitê de riscos necessários à boa governança, significa que, estabelecido uma meta para onde se vai, e lá o Conselho de Administração dizendo quais os caminhos da empresa, é necessário que se tenha uma gestão. Vem cá, o que pode acontecer no futuro para me dificultar chegar nesses objetivos? No final das contas, a governança se resume a essa dialética. Sempre que se contrata por inexigibilidade de licitação, uma contratação direta, uma dispensa, você está colocando riscos. Só para COSO 2017, existem riscos estratégicos, riscos operacionais, riscos de informação e riscos de compliance. Quando se contrata diretamente, está se colocando riscos para dentro do sistema. E cada empresa, em cada nicho de mercado e com as pessoas que militam dentro do direito administrativo, vai construir uma visão adequada de riscos. Eu diria que na construção de startup, que negócio que a gente está, quais são as características, e quais são os mitigadores de riscos necessários para eu coibir todas essas possibilidades. Eu não sei se eu fui longe demais, mas é o que eu tenho a dizer. Bem, estão chegando muitas perguntas. Eu vou já passei uma pergunta para o Marçal e tem uma também para o Silvio, mas já que tem outra aqui para o professor Marçal, eu vou fazer para ele, e aí ele responde já que eu entreguei para ele, porque estava um pouco longo e eu passei para ele ler. Aqui está aqui, do professor Marcelo, como deve ser tratada, quem pergunta é o Ângelo Magalhães Júnior, como deve ser tratada situações que não podem ser definidas como atividades fim, mas que impactam diretamente na execução dos objetivos sociais. Nesse caso, a licitação está dispensada. Se o senhor puder responder essa e aquela outra que eu lhe passei. A questão da atividade fim, atividade meio, é uma armadilha de que nós nunca conseguimos nos livrar e nem ter uma resposta satisfatória. O próprio Supremo teve de analisar uma questão sobre terceirização e afastou a distinção. Portanto, a própria lei não fez alusão a essa questão, e eu diria que, se não for possível subsumir a situação ao inciso 1º,
nem ao inciso 2º, porque não estão presentes os requisitos, e é perfeitamente possível que não estejam presentes os requisitos, isso não impede que haja uma caracterização ou da hipótese do inciso 18 do artigo 29, que foi referido já pelo professor Alexandre Santos Aragão, ou mesmo a hipótese de inviabilidade de competição. Porque a inviabilidade de competição, a antiga inexigibilidade, continua existindo. E, portanto, não há... Esse é um dos grandes desafios da lei. Não existe uma solução única, formal, definida, burocrática. Você vai ter de verificar como acontece no âmbito da empresa privada. Você tem uma riqueza de situações que demandam uma riqueza de respostas que exigem procedimentos internos, compliance, etc., para elas não desandarem em absurdo. A outra pergunta é: o mercado de tecnologia lança milhares de produtos, serviços, apps, novas linguagens de desenvolvimento, e as empresas públicas e TI consomem essa tecnologia para seus produtos, em alguns casos, com desenvolvimento conjunto com o mercado privado, etc. Nesse caso, incide o inciso 1º ou 2º do artigo 28. Como deve ser o processo de contratação dessa parceria e de compra de insumos? Isso aqui é bom, 50 mil, né? A hipótese... ela depende do objeto social, obviamente, da compatibilidade da contratação com o particular. Vejam, em princípio, no caso do inciso 1º, eu tenho uma operação que é uma operação isolada, para a gente tentar diferenciar de modo mais objetivo, inciso 1º e inciso 2º. No inciso 1º, a gente tem uma operação isolada, a gente tem uma compra e venda, uma prestação de serviços, ainda que seja homogênea e reiterada perante diversos sujeitos. No caso do inciso 2º, nós temos um relacionamento permanente e contínuo que se prolonga, presume-se, durante anos, com atuação conjunta organizada. Portanto, não é possível confundir o inciso 1º com o inciso 2º, a não ser em situações anômalas. É perfeitamente possível que haja uma parceria estratégica para desenvolver alguma atividade que é atividade fim, ou objeto da própria empresa. Claro que existe essa possibilidade, mas são figuras contratuais distintas. Em princípio, portanto, eu vou enquadrar em um ou outro conforme a dimensão da contratação, a pertinência com o objeto e a relação, afinal, com o objeto social da empresa. Em último caso, é necessário fazer um procedimento seletivo? Pode ser, mas eu lembro, a licitação de que a alude a Lei de 13.303 não é a licitação da Lei 8.666. Não é a mesma coisa. A gente não está dizendo assim, ó, então a gente vai aplicar a Lei 8.666. Não, a gente vai aplicar a Lei 13.303, que tem toda uma outra configuração para o procedimento seletivo. E talvez fosse bom a gente eliminar a expressão licitação da Lei 13.303 para evitar pensar que a gente vai aplicar a figura da Lei 8.666. Bem, mais uma pergunta, agora eu vou direcionar ao Silvio. O alcance da exclusão da licitação estatais hospitais. Vem lá de Porto Alegre, minha conterrânea, Simone, Hospital de Clínicas, Porto Alegre. Eu só poderia repetir a pergunta? Não. O alcance da exclusão da licitação estatais hospitais. O alcance da exclusão... Bom, muito bem. Bela pergunta, obrigado. A nossa colega, qual o nome dela? Qual o nome dela? A Simone. Simone. Simone, muito obrigado, Simone, aí em Porto Alegre. Tá? Bom, muito bem. Está claro que a lei das estatais, a Lei 13.303 de 2016, não faz diferença entre estatais. Ela não faz sequer diferença entre empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, ela está submetida às regras do título 2 no que concerne às contratações. Tá bem? Eu gostaria só de, se me permite, ministro, e usando aqui, eu ficarei, prometo, dentro do meu tempo, só retornar à questão aí do inciso 2º, que estava sendo discutido aqui, o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 28. Veja que a lei é bastante clara. No meu entendimento, e lá atrás, isso foi feito exatamente para isso. Veja que o inciso 3º do parágrafo, inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 28, ele tem aí uma dupla ressalva, né? Primeiramente, há uma ressalva no caput do artigo 28, que diz que é a regra de citação. Depois, ele vai também fazer uma outra exclusão
no que concerne ao... agora eu me perdi aqui com os meus... Aqui. Existe também aqui uma outra exclusão que é feita aí no parágrafo 3º, né? São dispensadas observâncias do dispositivo nas seguintes situações, né? Então, ela já é uma outra exclusão aqui. Então, tem que ser exatamente como manda a lei. Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificadas de maneira, enfim, clara, por que é que aquele parceiro está sendo escolhido, tá bem? Então, não há... A lei, evidentemente, ela não tem a ambição, nenhuma lei tem, de tentar antever ou antecipar todos os fenômenos que, evidentemente, ela regulará. Eu acho que também um outro comentário que eu gostaria de fazer aqui, nesse momento, e aproveitando que eu ainda tenho mais algum tempinho, é de que externar a minha impressão de que essa lei, por ser muito nova, ela depende, em muito ainda, de doutrina e interpretação, doutrina e jurisprudência. Então, nós estamos, nesse momento, exatamente dialogando e discutindo para a criação de doutrina e para a criação de jurisprudência. Obrigado, presidente. Obrigado.